Natália, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Como você está? Tô bem, tô ótimo. Pode falar? Quer se apresentar pro pessoal, o seu nome, antes da gente começar nosso bate-papo? Fique à vontade. Claro. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, de ter, tá tendo essa oportunidade aqui de conversar com você um pouquinho sobre os desafios, das mulheres na área de TI. Eu sou Natália, eu trabalho com TI há mais de 10 anos já, e já trabalhei no mercado durante muito tempo, tive a oportunidade de experimentar um pouco da área acadêmica também, e hoje sou professora em algumas instituições particulares aqui no Rio, e toco outros projetos também, com consultoria, e estou passando pelo grande desafio, talvez, da minha vida, que é cursar um doutorado na UFRJ. Que isso, parabéns! Não sei nem se tu sabe. Não sei não nem sabia. se tu sabe. Eu iniciei agora em começo do ano, lá, e está sendo um super desafio, mas ao mesmo tempo está sendo muito prazeroso de buscar aí, esse desafio, E na minha caminhada aí pela área de TI, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, mulheres, propriamente dizendo, mulheres, como é que eu posso dizer, inteligentes, gestoras inteligentes também, mas a gente tem esse grande déficit aí na área de TI, que é justamente a falta da mulherada, A bandeirinha feminina tá com um pouco ocupação nesse espaço aí. Pois é, quando eu iniciei a faculdade, isso lá em 2005, olha, já me entregando aqui. Mas não, a gente não precisa fazer conta, não. Quando eu iniciei minha graduação lá em Petrópolis, eu fiz bacharel em ciência da computação lá na UCP. Eu lembro até hoje, assim, era uma turma super numerosa, eram acho que quase 50 alunos, e de 50 alunos eram tipo 4 mulheres. Então a maioria era de fato, pode contar nos dedos, quantas mulheres tinham, Ao longo da graduação, até chegar de fato na formatura, se eu não me engano, era só eu e mais uma menina, da turma original, Então, levamos aí um tempinho para se formar, e quando nos formamos lá, duas meninas na turma. Essa área de engenharia, de tecnologia, sistema da informação, realmente começa bem numeroso e depois o pessoal vai desistindo, vai capengando, vai caindo. De 50 se formam 5, se formam 10. Mas, Natália, obrigada por ter aceitado esse convite. A proposta dessa nossa gravação, a gente está falando um pouquinho sobre o dia 13 de outubro, para quem não conhece, é o Dia Internacional de Ada Lovelace Day. Foi uma escritora inglesa, matemática, ela que é considerada a primeira mulher a escrever um algoritmo para uma máquina analítica. Você com mais propriedade pode falar do que eu. Sou formada em engenharia de telecomunicações. Tem um pouquinho de programação, um pouquinho de computação, mas com certeza você sabe muito mais. Então, assim, a ideia é trazer essa gravação pro Falando de Bias, que é um projeto nosso de coração, meu e de mais 3 amigas. A gente quer empoderar mulheres, a gente quer mostrar que mulheres podem estar onde elas quiserem, se portarem como líderes dentro de casa, instituições de trabalho, numa rodinha, num bate-papo. E esse dia aí da Mãe da Computação, no dia 13 de outubro, eu falei, poxa, vou trazer alguém para falar, uma mulher da área de computação. Na hora pensei, Natália Oliveira. Fiz o convite, obrigada. E queria que você falasse um pouquinho para as mulheres sobre a parte do trabalho em si, nessa área do mundo de TI. Como que é mulheres no mundo de TI, na área profissional? Me explica aí. Como você falou, tem pouca mulher, tem muitos desafios, como é que é? Realmente os desafios são gigantes, como eu disse aí, como a gente chegou a uma conclusão aqui, a maioria, nessa área, tanto de engenharia quanto na área de computação, é uma maioria masculina, E os desafios, sem a gente falar dessa questão de gênero, o desafio em si da área já é um desafio à parte, porque
é uma área que envolve bastante matemática, bastante lógica, então a pessoa que entra nessa área, né? Quando eu entrei lá em 2005, eu não fazia ideia, né? Eu só tinha um computador em casa e achava que a gente ia ficar mexendo no Word e no Excel. Mas não era nada disso, né? Então, assim, a área em si, ela já tem desafios, né? E o fato aí de a gente ter a maior parte sendo masculina, a gente também tem desafios, principalmente desafios de comunicação. Uhum. Porque muitas das vezes, né, a gente sabe que o homem tende a pensar de um jeito e a mulher tende a pensar do outro. Não que esteja certo ou errado, mas são maneiras diferentes de pensar e São de agir. perspectivas diferentes, né? Exato, exato. Então, assim, eu sempre tive, assim, eu sempre me dei muito bem, né, assim, me comunicando com os rapazes e tal, mas, né, a gente sabe que existe uma resistência aí, né, principalmente quando a gente fala de uma mulher numa gestão, quando uma mulher ocupando um cargo, né, nem todo mundo olha isso, eu não sei porquê, mas nem todo mundo olha isso num bom aspecto. Né? O fato também a gente tem isso, eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, você também trabalha numa, você sabe, e às vezes essa visão da mulher na gestão, isso talvez não seja bem visto pela própria ideologia da empresa. Né? Então, a resistência que a gente encontra desde o início lá, né, se você olhar desde a faculdade até de fato você ingressar no mercado, é uma resistência muito forte, né? De alguma forma a gente precisa se unir e principalmente engajar a mulherada a se adentrar nessa área, né? Eu já acompanhei alguns movimentos e faço parte de alguns movimentos acompanhando nas redes sociais, que são movimentos justamente para engajar, né, as meninas hoje em dia se interessarem pela área de TI. E talvez ela deixar de ser uma área tão dominante aí pela presença masculina. E você acha que assim, a gente não tem mais mulheres porque elas têm medo dessa população masculina, elas têm medo do desconhecido, porque assim, não é um preconceito porque é algo intrínseco da sociedade, mas ou a mulher é professora, ou ela é médica, ela é advogada, dificilmente na história você vê a quantidade de mulheres atuando na área de tecnologia, de engenharia, então assim, é um mundo desconhecido para a mulher, é um mundo novo. Então assim, você acha que é um pouco do medo dos homens, o medo do desconhecido, o medo de se arriscar? O que você acha que é? Talvez seja um pouco disso tudo, porque o desconhecido, né, realmente ele traz aí um pouco de receio, né, e tudo mais. Então eu acho que são várias variáveis aí, se a gente for parar para pensar por que isso acontece, né, assim como tem outras áreas, por exemplo, se a gente for linkar com a enfermagem, né, talvez a maioria seja do gênero feminino, né? Assim como a gente tem essas áreas mais exatas, digamos assim, elas tendem, né? As pessoas que procuram são pessoas geralmente do gênero masculino. Mas eu acho que isso tem mudado muito, sabe, Mona? Porque assim, hoje, como professora, eu tenho, não vou dizer que eu tenho mais alunos, mas assim, é uma situação, é um panorama bem diferente daquele que eu descrevi para você de 2005. Hoje em dia a gente já vê as meninas se interessando, a gente já vê, e assim, esse interesse, né, é espetacular, porque, né, muitas das vezes se destacam positivamente em comparação aos meninos, né, tanto nível de comprometimento, nível de responsabilidade. Então, assim, hoje eu já começo a observar uma mudança. Eu acho que também devido a todo esse engajamento que está tendo, né? Essa fase que a gente está vivendo está sendo muito produtiva para várias coisas. Sim, com certeza, né? Acho que vem mudando a atuação feminina. O paradigma, né? Assim, a passos de formiga, mas realmente as coisas estão mudando, está tendo algumas, vamos dizer, algumas revoluções nas áreas, que bom, né? E assim, agora o seu feedback, o que te levou a escolher essa área de tecnologia? Então, como eu disse lá no começo, eu entrei meio que de gaiato, né? Na época que eu estava terminando meu segundo grau, eu estava super em dúvida do que eu ia cursar. Eu acho que isso também é uma outra situação, né? Quando
os jovens são meio que, como é que eu posso dizer? Eles são meio que colocados na parede para decidir muito novos, né? Pra ver o que você vai fazer parte da vida, né? Eu acho que a fase da adolescência, vestibular, 16, 17 anos é a fase que tá todo mundo na turbilhão de hormônios, tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. Isso é muito louco, né? Como a sociedade, de alguma forma, cobra esse nível de maturidade, talvez para um adolescente, um jovem aí de 17, 18 anos de idade. E isso é muito louco, porque também, né, às vezes você fica perguntando, caramba, eu tenho que escolher o que eu vou fazer na minha vida. Às vezes, aos 33 eu nem sei. Aos 40 eu nem sei. Então, assim, você é muito cedo. Existe essa pressão de que você escolhas, tomar decisões, né? Não é por aí, né? Então, assim, lá na época, né, eu sofri essa pressão também pela sociedade, pela minha família, e eu tinha que decidir de uma forma o que eu ia fazer. E eu estava em dúvida, né, entre duas áreas totalmente diferentes, uma humanas e outra exata. Humanas era psicologia e exatas era computação. E quando a gente fala lá em 2005, né, era a época também que se estava olhando para a computação como o futuro, né, como a revolução que foi. Então isso me despertou um pouquinho. Como eu disse, na época eu tinha o meu computador lá, mexia no Word, no Excel e... achava que estava abafando. Achando que estava abafando, internet de escada todo final de semana, né? Então, assim, achava que estava navegando. Porém, quando eu entrei, né, e comecei a vivenciar lá os primeiros semestres, eu vi que o buraco era bem mais embaixo. Mas, assim, os meus pais também, eles sempre me apoiaram muito. Então, eu acho que isso foi bem legal, porque eles nunca me forçaram também. Eles falaram, tipo, olha, faz um período, vê o que você vai achar. Se você não gostar, a gente troca. Enfim, eu acho que isso me deu um pouco de segurança. E o bacana é que eu fui me apaixonando pela área também. Eu acho que isso é interessante. Às vezes a gente tem uma resistência inicial, mas depois, quando a gente começa a se envolver com outras pessoas que também, né, gostariam de trabalhar com essa área, esse desconhecido, eu acho que tudo acaba tomando uma forma. E é uma área nada monótona. Não tem como você ficar na mesma, tá sempre mudando. Assim, somos duas pessoas totalmente aquém de falar da área de tecnologia, mas assim, não dá pra você ficar com vida monótona, tá sempre mudando, você tá vendo uma coisa nova, tecnologia nova, linguagens novas. Então, assim, para quem gosta de mudança, é adaptável, é uma ótima área aí para se empenhar, estudar, né? Com certeza, e eu falo isso muito em sala também. Eu dou aula para graduação e para pós-graduação, né? Para graduação eu sempre falo para eles, olha, vocês estão iniciando hoje, por exemplo, mas não achem que a faculdade vai ser suficiente para vocês adquirirem todo o conhecimento que vocês precisam. Então, assim, o fato da área de TI ser uma área extremamente dinâmica a nível de conhecimento, isso não traz uma zona de conforto para quem trabalha com TI. Então, quem quer ingressar nessa área tem que estar disposto a não ter rotina, a não ter... Por exemplo, hoje, a tecnologia que bomba, não necessariamente a tecnologia que vai estar bombando amanhã. Com certeza. Então, acompanhar essas mudanças, né? Você vê até na parte de certificação, né? Tem certificação que tem período, de tempo em tempo você tem que renovar aquela prova. E novas certificações surgem, novas tecnologias surgem. E o bacana da tecnologia também é que você não precisa escovar bits, ficar só na tecnologia de fato. Tecnologia hoje está se aplicando em tudo, medicina, todas as áreas têm um dedinho de tecnologias, de soluções, a internet das coisas. Daqui a um tempo, micro-ondas, geladeira, a casa, tudo na sua casa você pode ter um IP, tá navegando, acessando pela internet. Então, assim, posso estar trabalhando no hospital, no ambiente hospitalar, mas posso estar praticando aí meu conteúdo aí que eu estudei na área de tecnologia, sistemas, engenharia, esse que é o bacana. Com certeza, você tocou num ponto muito importante da internet das coisas e como isso vem mudando o panorama, principalmente de conexão, né? Se você vem olhar aí de como que a internet era inicialmente e no que ela se transformou. E, de alguma forma, a TI apoia aí inúmeras áreas, né? Hoje em dia são várias as áreas que
que não tem algum nicho de tecnologia. E é uma empresa de administração, você tem que ter um técnico de TI. É uma empresa, é um hospital, tem que ter um técnico de TI. É qualquer área. E até outras áreas também, o direito, né? Se você for olhar, hoje em dia, muitos dos processos que eram manuais... Computadorizados, né? Todos em nuvem, tudo em nuvem hoje em dia, né? E a pandemia, de alguma forma também, Mona, ela também trouxe, né, mais esse viés do fato de possibilitar que muitas coisas possam ser feitas de uma forma remota, né? Isso tudo com o apoio da tecnologia. O corona deu uma ajudada na mobilidade, portabilidade, o novo normal, podemos trabalhar de casa, podemos estar em home office, podemos acessar qualquer coisa. Não precisamos estar no escritório para acessar a nuvem, podemos estar de casa acessando a nuvem. É muito interessante, realmente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou sobre seus pais te incentivar, isso é muito importante, né? Porque hoje em dia... Infelizmente, ainda tem pais que, como a gente falou, algo intrínseco da sociedade. Poxa, filha, por que você não faz medicina? Poxa, filha, por que você não segue a carreira da sua mãe? Você é advogado, por que você não segue, né, profissões A, B e C? Tem que ser tecnologia, você tem que ir para essa área de engenharia, você tem que ir para a área de programação. Então, assim, nem são todas as famílias que dão esse apoio, né? Isso é verdade, Mona. Isso é verdade. Eu acho que está implícito também na sociedade, de algumas áreas, por algum motivo, serem áreas de meninos e áreas de meninas. Eu acho que isso não tem nada a ver, já foi tempo desse mindset. Eu acho que agora não tem mais isso, assim, as pessoas, o conhecimento está aí para todos, de uma forma, né, abrangente, então não tem por que ficar se limitando. Eu vou escolher tal área porque nessa área eu vou trabalhar mais com mulheres, eu vou trabalhar mais com homens. Não é bem por aí, né? Eu acho que bastante coisa já aconteceu aí, revolucionárias, né? Com certeza. E até falando das empresas também, né? Muitas empresas hoje fazem o julgamento correto, que é julgar a pessoa no seu trabalho, ou até mesmo para admitir a pessoa, julgando pelo seu conhecimento, não pelo seu gênero. Essas coisas realmente a nível de empresarial estão mudando também. Exato. Eu já cheguei a passar por algumas situações super chatas de entrevistas de emprego por ser mulher, por exemplo. Quer contar? Essa era a próxima pergunta. Conto. Então, já fiz algumas entrevistas e eu acredito que pelo fato de eu ser mulher, as perguntas são diferentes, né? Por exemplo, você é casada, se você responde que sim, aí já linka outras perguntas do tipo... Você pretende ser mãe? Quando? Então me perguntaram quando. E eu fiquei assim, nossa, tipo, o que isso vai influenciar no que eu vou produzir? E perguntas absurdas, assim. Teve até uma entrevista que eu saí até um pouco desconfortável, que eu falei, nossa, mas me perguntaram coisas assim, do tipo, nada a ver. Não perguntaram se eu sabia de alguma coisa ou se eu tinha conhecimento de tal coisa. Não julgando o conhecimento, mas o seu gênero, né? Perguntas ligadas ao seu gênero. Exato, eu achei isso tão desconfortável e eu percebi que, assim, algumas empresas ainda têm esse mindset de, tipo, não vou contratar uma mulher, vou preferir contratar um homem, eu não vou botar essa mulher na gestão, vou dar preferência ao homem. E um tipo de coisa que não tem nada a ver, assim. Infelizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com poucas gestoras, né? Mas a maioria é masculina. E, assim, até o jeito de lidar é diferente. Não merecendo um lado, nem desmerecendo o outro. Mas tem certas coisas, né, que a gente sabe que a mulher é tipo um polvo, né? Praticamente dizendo. Sim. Ela tem muito mais empatia pelas coisas, são situações diferentes. Então, assim, infelizmente... Mas isso são aquelas que arriscam a manter o seu perfil nesses tipos de posições, porque tem mulheres que para ganhar tipos de cargo, elas se transfiguram em homens, roupa, o falar, a postura. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê líderes, né, mulheres, mas que mantêm a essência feminina. Por mais que às vezes tem mulheres que são mais rudes, mas é do jeito dela, ela não mudou porque ela ocupou um cargo e ela tem que se parecer um homem, né? Sim, e as experiências que eu tive com essas poucas gestoras foram maravilhosas, assim, de você poder ser sincero, você falar, e muitas das vezes aquele papel de gestão, assim, gestão de pessoas, sabe? De, tipo,
você chegou às vezes um pouquinho com a cabeça mais baixa, está com o olhar mais distante, aí a gestora chega para você, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos tomar um café, né? Enfim, é diferente, sabe? É uma gestão. Então, assim, então, não vou dizer que eu não tive essa experiência com gestores, né, do gênero masculino, não é isso. Mas me chamou a atenção primeiro por poucas mulheres ocuparem aí o cargo de gestão, né? Eu acho que devem existir até estatísticas para comprovar isso, mas por que isso, né? Tipo, por que isso acontece? A nível global, né, mundial, a gente tem, se eu não me engano, 3% ou 10% ou 5%, não sei se é 3 ou 5% de mulheres que ocupam cargos executivos de CEO. 3, 5%. Olha só, é muito pouco. Fazendo uma pesquisa, a gente viu também que tem diferenças de salário. Hoje em dia, por incrível que pareça, tem mulheres que ocupam o mesmo cargo de um homem que ganham menos. Então, assim, tristes realidades, né? Sim, eu já vivi algumas dessas situações também. E acontece, né? E meio que você não tem nada que você possa se apoiar, né? Para tentar mudar isso também, né? Isso é muito complicado, é muito constrangedor. E talvez pode ser até um fator, Mona, de desmotivação, sabe? Porque a mulherada vai, né? Quando você vai encontrando aquela resistência ali, né? Toda aquela pressão. E você não vai encontrando alternativas também, você a pessoa desiste. Aí vem desde o começo, né? É a família que não apoia, já dá o pezinho pra trás. Às vezes é o marido, o namorado, crush, que também não apoia, está a namorada no ambiente masculino. E aí tem um chefe, que o chefe é um carrasco contigo por você ser mulher, aí você já tem um salário reduzido, as oportunidades também, vai para uma entrevista de emprego para algo melhor, sofre esse tipo de pergunta, você é casado, você namora, vai ter filho, não vai, quando vai ter? Eu falo assim, cara, desde casa, já tô sofrendo esse tipo de barreira, não vou adentrar, não vou correr esse risco, não quero passar por isso tudo. Eu já passei por situações também do tipo, tinha que resolver um problema e às vezes eu era a minoria na equipe, né, como presença feminina, e daí, né, eu conseguia lá às vezes resolver. Aí no outro dia chegava numa reunião, aí comentava, olha, eu resolvi o problema assim, assado, papapá, queria ver se a solução tá ok. Aí as pessoas viravam, você resolveu o problema? Nossa. Sozinha isso é horrível, o problema? Né? Aí você fica, né? Se desmerecendo, né? É muito, muito complicado, Mona. Infelizmente, muita coisa ainda, né? A gente já falou que muita coisa mudou, mas né, muita coisa ainda precisa mudar. Ainda pode melhorar muita coisa, né? E com aproveitando certeza. Esse gancho, o que você falaria para as mulheres aí que estão ouvindo? Quero ingressar nesse mundo, tenho barreiras em casa, tô sofrendo por algum tipo de preconceito ou não? Tenho a mente aberta, minha família é super aberta, gostei da ideia. O que você daria de incentivo ou algo para você poder falar que elas possam estudar? Qual dica você pode dar? Eu acho que experimentar, né? Eu acho que a gente não tem como saber se a gente curte, se a gente gosta de uma determinada área, sem a gente, de fato, se dar a oportunidade de experimentar. Então, se quem está ouvindo a gente tem vontade de entrar na área, de cursar uma graduação, fazer um curso técnico, enfim, experimente, assim, se dê a oportunidade de experimentar, né? Porque não fique se embasando em que você ouviu, ou tendo premissas iniciais que não vão levar a nada. Então, assim, experimente. Eu acho que nós somos constituídos das experiências que a gente vive, né? Com certeza. Então, eu acho que é legal, assim, experimente, estude. Se você tem interesse em conhecer a área de TI, não fica fazendo um curso, tem tanto curso online hoje em dia, acessível. Então, eu acho que, assim, infelizmente, a gente está vivendo na era das oportunidades. Então, principalmente da pandemia, né? Várias empresas estão liberando várias coisas de graça, né? Então, assim, é o momento, o pessoal quer estudar, tá em casa, abre lá, procura, com certeza vai achar algum curso bacana e 0800 grátis aí, né? Sim, muitos cursos. O YouTube em si é uma plataforma maravilhosa para você conhecer. Tem muita informação bacana lá, é só saber fazer os filtros corretos. Mas tem muita coisa disponível
grátis aí, que as pessoas, é aquilo ali, você tem interesse, eu acho que interesse é o primeiro fator. Com E o segundo, certeza. você se permitir experimentar aquilo ali. Porque você só vai saber se você vai gostar ou não se você se experimentar. Não tem como você saber, né? Não se vitimiza antes de tentar, né? Que muita gente se dá de coitada. Ah, sou mulher, não vão me querer, então nem vou arriscar. Tem muita gente que pensa assim. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que usar esses problemas, por exemplo, que a gente comentou aqui, como motivação e se colocar, né? E já que o resto do mundo não tem empatia, a gente procurar ter empatia. E procurar entender, às vezes a gente sofre alguma situação, você procurar se colocar no lugar da pessoa, mas por que ela está fazendo isso, né? O que deve ter acontecido com ela para ela estar fazendo isso? Então, eu acho que é um pouco disso, a gente precisa usar isso como motivação, a gente não tem que usar isso como desmotivação. Ao contrário, né? Se motivar, as coisas podem mudar, elas tendem a mudar. E é bom que elas mudem, né? Sim. Assim, falando de 2005, era um panorama, hoje em dia, né? 2020 já é um outro panorama. E daqui a 10 anos, se a gente parar para bater o papo, é um outro panorama. Então, assim, a maturidade também, eu acho que isso influencia muito, sabe? E como você falou, é a motivação, né? Tem a diferença do motivação e do estímulo. O estímulo, a gente fica sempre esperando alguém te dar um tapinha nas costas, um elogio, aumento de salário, alguém lá te dar a mão para você levantar da cama. Agora, a motivação, cara, é você acordar. O que te motiva? O que faz você levantar da cama? O que faz você querer crescer, obter suas coisas? Não depende de um fator externo. É totalmente de você. Então, assim, as pessoas confundem muito estímulo. Fica sempre esperando alguém te dar um cutucão, querer te ajudar. Não, você tem que se motivar. Você que tem que correr atrás. Exato. É fantástico isso que você falou. Eu não esqueço de você falando disso numa palestra com uns alunos. Verdade. E tocou algumas pessoas, né? Porque alguns alunos depois vieram me procurar e falar, poxa, eu acho que eu tô sem essa motivação. Eu acho que eu tô sem esse... Né? As pessoas hoje em dia elas estão muito atrás dos estímulos, que é o aumento de salário, é um benefício, é um tapinha nas costas, é um reconhecimento, e esquece a essência. O que te motiva a fazer algo que você queira? O que te motiva você chegar lá? Nem sempre é o dinheiro, nem sempre é o dinheiro que te dá a gratificação pessoal. Eu costumo falar com os amigos que aumento de salário é sempre muito bom. Não vamos dizer que não é. Não, claro. Mas é aquele tipo de motivação que vai durar aí 2, 3 meses. Porque, né? O seu salário vai aumentar, o seu padrão de vida com certeza, isso vai aumentar. E depois é só o período de euforia de pensar, pô, tem um X a mais, caramba, que legal. Aí daqui a pouco tu já começa a calcular, o que eu vou gastar com esse X a mais que eu ganhei? Aí acabou. Exatamente. Então, assim, a gente não pode olhar para o financeiro como algo motivacional. Ajuda, claro, óbvio, temos boletos a pagar, né? Sim. Mas eu acho que é o que você falou aí, é a essência, é o que você realmente, você fazer esse exercício, você descobriu o que te motiva, o que te traz uma felicidade ao fazer, né? Não encarar o trabalho também como um trabalho. Sim, com certeza. Competitivo, eu acho que é muito por aí, né? Lá em 2005 eu não pensava muito assim, eu queria trabalhar para trabalhar. Hoje em dia eu já tenho uma outra concepção. Propósitos, né? Amadurecimento. Tudo é o combo da idade. Não falando que somos velhas, né? Mas é o combo da idade. Nenhuma. A gente vai passando os anos, as experiências que a gente vai tendo, nossa cabeça vai mudando. Essas experiências vão mudando a gente de alguma forma. E pro bem, né? E pro bem. A gente passa a olhar para outras coisas que a gente não olhava antes. E faz parte, né? Essa mudança. A gente não tem que encarar essas mudanças como uma coisa ruim. Não, a gente tem que encarar como uma coisa boa, né? E isso vai ser ao longo do tempo. Não tem como a gente conter as mudanças. Elas vão existir de qualquer forma. Sim. E muito interessante, assim, porque algumas alunas ainda me procuram no privado, às vezes, para trocar uma ideia. E relatam também isso tudo que a gente está conversando aqui, né? De que se sentem, às vezes, um pouco acuadas, né? Da maioria, às vezes, ser masculina, né? Enfim. Mas, assim, eu tento ao máximo assim, incentivar, porque eu acho que quando você tem interesse, eu acho que já é meio caminho andado. Aí falta só lapidar ali o que você vai fazer, aonde você vai atuar.
mas o interesse, eu acho que ele É sair da inércia, tem que sair da inércia. Para algo Exato. acontecer, tem que sair da inércia. Exato. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, parece que não, mas já falamos bastante. Já tem mais de 30 minutos. Caramba, sério? Sim, Opa! tirei até o cronômetro, viu? Vai fluindo, vai falando. Principalmente, né? Falar sobre gêneros masculinos, femininos, sobre debates, essas questões sempre tem assunto ali até acabar de vista. Então, sim, pra gente encerrar. E aí eu deixo o espaço aberto se você quiser fazer alguma menção de trabalho, alguma página que você tenha, contato, e-mail, fica à vontade. Tá, você quer deixar alguma frase, quer citar alguma coisa, uma outra dica que você acha relevante aí pra mulherada? Não só pra mulherada, porque assim, o nosso canal, ele é falando de bias, voltado para empoderamento, foco da mulher. Mas tudo que a gente propõe a falar, os debates, os assuntos, até os entrevistados, é para que homens também escutem, porque os assuntos são pertinentes a ambos os sexos. Mulheres têm que ouvir certas coisas para elas se empoderarem, terem noção das coisas que não sabem, e os homens para ouvir, para entender a perspectiva do outro lado. Muitas coisas eles não entendem também. Muitos homens são julgados por não entender, porque eles realmente não sabem. Então, assim... Você não tem culpa daquilo que você não tem conhecimento. Então, o homem também tem que estar lá ouvindo as coisas. Então, assim, é uma dica, área da tecnologia. Não vamos discriminar agora os homens. É um ambiente masculino, é um ambiente feminino. Então, assim, sua dica para, independente de gênero, o que você sugere aí para a galera? Então, pegando um pouco do papo que a gente estava tendo das oportunidades, né? Eu acho que hoje as oportunidades, elas, né, se for falar aí de uma forma macro, elas não se limitam à área de TI, à oportunidade como um todo. Então, hoje em dia tem muita coisa bacana surgindo por aí. O interesse, como eu disse, ele é o fator principal. Então, se você está ouvindo a gente, você fica, poxa, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? Não sei. Não se cobre tanto se você não sabe o que você não vai fazer. Procure descobrir coisas. Procure pesquisar por áreas. Procure conversar com pessoas que atuam em determinadas áreas. Então, assim, hoje em dia a gente tem um canal de comunicação muito mais aberto em todo mundo. As redes sociais estão aí para apoiar muita coisa, para motivar muita coisa. Então, eu acho que se você não sabe o que você quer fazer ou aonde você se encaixaria, não fique se cobrando, vai experimentando. Procure um determinado assunto, investigue sobre ele, procure uma determinada posição no mercado e procure descobrir um pouquinho sobre essa posição. Faça um curso online. Aproveite o tempo para você. Eu acho que é um exercício de aprendizado, de você se autoconhecer. Então, procure se interessar também pelas coisas, né? Eu vou experimentar tal curso, vou ver se me interessa. Isso se estende para as outras áreas. Eu vou fazer um yoga para ver se, né? Para ver se me acalma um pouco, se me traz um pouco de tranquilidade. Enfim, eu acho que é muito isso. E o que acontece, Mona, é que assim, falando aí agora especificadamente para a galera mais jovem, para os adolescentes, essa galera vem numa área, assim, às vezes, muito de não querer ouvir não, de não querer ser discordada, de não querer ser confrontada. Então, assim, eu vejo isso muito em sala de aula, né? É uma geração que já vem achando que sabe, né? Não é por aí. A gente tá sempre geração imediatista também, não sabem esperar, galgar as coisas. Eles já querem já para ontem. Não é por aí, o caminho não é por aí, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber ouvir, saber entender, né? Ter a famosa empatia, todo mundo fala de empatia, mas procurar saber o que de fato é empatia, né? Então, assim, eu vejo muito isso, eu vejo uma geração surgindo aí, que é uma geração que já nasce mexendo num smartphone, que já nasce mexendo num tablet, e assim, tem que ser com calma, né? Assim, não é por aí. Se alguém quiser entrar em contato, a gente bater um papo, tomar um café, a gente já fez isso, né, Mona? Várias vezes. Já, muito bom. Então, é isso, assim, deixo o meu contato aí para todos e queria novamente agradecer a oportunidade dessa iniciativa tão bacana, que eu já sigo no Instagram, já segui até então, e eu me sinto muito lisonjeada de poder vir aqui, trocar um pouquinho de ideia
com o pessoal do perfil, e é isso, assim, só tenho a agradecer aí, estou disponível também para a gente trocar várias ideias sempre que possível. Tá ótimo. Obrigada mesmo, Natália. Pessoal que quiser, tem interesse, tem dúvidas sobre a área de TI, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, poxa, entre em contato. Uma coisa muito importante, além de tudo que a Natália falou, é muito bom a gente ter, nos que seja o nome, um mentor, um guia, um orientador, alguém não para te mandar fazer algo, falar o que você tem que fazer, né? Mostrar qual é o caminho. Ele vai te dar noções e vai compartilhar a sua experiência, por aquilo que a pessoa já passou. Baseado nisso, você tira suas conclusões. Então, assim, é muito bom a gente ouvir as pessoas que já passaram aí pelo caminho que a gente deseja trilhar. Então, guia, orientador, mentor, é muito importante. Então, Natália Oliveira tá aí. Se alguém quiser uma consultoria, uma mentoria, quer bater um papo, Natália Oliveira é a cara do momento. Não mais que você, Mona, né, gente? Conheço há tempo já. Natália, obrigada, tá? Obrigada. Um beijo pra você, tá bom? Ok, beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.